Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL, está começando mais um... Que é isso? Gravar em casa é isso aí. Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL, está começando mais um Jurídico Quê? E esse Jurídico é um pouco diferente, como vocês devem ter visto aqui no cenário, a gente está gravando em quarentena. Então tá todo mundo de home office, a gente não pode parar de produzir conteúdo aqui pro canal. Então tu vai ver que a Mari, o Lucas, todo mundo tá gravando das suas casas para manter a segurança. E eu também fiz a mesma coisa, eu montei um cenáriozinho. Se tu quiser saber como que tá um pouco mais a nossa experiência de home office, a gente vai lançar um vlog sobre isso, então fiquem atentos. E também nesse home office a gente tá fazendo lives no Instagram. Então a gente já fez 10 lives no Instagram sobre vários assuntos. Na última live a gente falou com o Lucas Montano, que é um youtuber super famoso aqui, que fala sobre carreira de programação. A gente teve uma live também com o Paulo Silveira, CEO da Alura. A Alura é a maior plataforma de ensino do Brasil, falando sobre educação e tecnologia. A gente fez uma live também com o Gabriel da Rocket Chat, uma das maiores plataformas open source do mundo, falando sobre como é o trabalho remoto, já que ele tem funcionários aí espalhados em mais de 50, 30 países. Então acessem lá o nosso Instagram, que é silvalopesADV, para curtir essas lives. A gente está fazendo 2 lives por semana lá, então não percam. Mas o nosso assunto de hoje é sobre a diferença entre cessão e licenciamento de software. Então aqui falando um pouco, recapitulando um pouco sobre software, eu já falei um pouquinho de software no vídeo sobre cuidados em contratos de desenvolvimento de software, que vai estar aqui, então o Bernardo bota aí para a galera assistir. Mas também cabe falar aqui um pouquinho sobre o que é software. Então o software, né pessoal, ele é uma propriedade intangível, então ela não existe no mundo corpóreo, ela não pode ser pega, ela é dentro do que a gente chama de propriedade intelectual. E aqui no Brasil ela é regida por 2 legislações, a legislação dos direitos autorais e a legislação da lei do software. Então, como eu expliquei já nesse outro vídeo sobre contrato de desenvolvimento, o software ele não é regido pela lei de propriedade intelectual, ele não é patenteável, ele não é como uma marca, ele tem uma legislação muito mais parecida com a legislação envolvendo livros, quadros, que são de direitos autorais. Então, o software é regido pela lei dos direitos autorais e pela lei do software do que regidos pela lei da propriedade intelectual. Então nisso, vamos falar sobre... Eu vou fazer um vídeo específico explicando o que é software, mas aqui é só uma introdução, tá? Mas então agora a gente vai falar sobre a diferença de licenciamento e cessão de software. São palavras que muitas vezes são mal utilizadas e a consequência prática é bem importante, como vocês vão ver, se mal aplicadas contratualmente. Então, dentro da legislação de software, fala que a transferência de software pode ser feita através de licenciamento, cessão ou concessão. E na lei de direitos autorais, fala como que é a forma de autorização que terceiros possam utilizar propriedades de direitos autorais ou também como é feita a transferência desses direitos autorais. Então vamos lá, pessoal. A principal diferença é que cessão é a transferência de uma propriedade intelectual. Então, quando tu fala em cessão de software, tu está transferindo a propriedade desse software. E daí existem cessões totais e cessões parciais. Cessões totais são aquelas que tu transfere a totalidade do software, né? Ou de outros direitos autorais. E a cessão parcial, como o próprio nome diz, é quando tu cede parcialmente aquilo. Então tu cede um pedaço ou parcialmente. Então tu pode ceder a 50% sobre isso e tudo mais. E daí vem um ponto sobre direitos autorais, a gente tem 2 questões. A gente tem os direitos autorais morais e os direitos autorais patrimoniais. Os contratos de cessão, eles cedem os direitos patrimoniais, que é o direito de exploração econômica daquela propriedade. Os direitos morais, lembram, é do próprio autor daquilo. Então um exemplo que eu dou, que fica bem claro, imagina que eu sou o pintor de um quadro. A autoria daquele quadro sempre vai ser minha, mas eu posso ceder aquele quadro de forma onerosa para uma outra pessoa e ela vai ter o direito patrimonial. Então sobre aquele quadro ela vai poder vender para outros e tudo mais, mas ela nunca vai poder falar que ela é autor daquilo. Então isso funciona também para livros, né? Então as livrarias vendem os livros, elas têm os direitos
patrimoniais da venda do produto, as editoras têm os direitos patrimoniais para a exploração econômica daquilo, mas tanto a livraria como a editora não podem falar que elas são autoras daquele livro. O autor daquele livro é o cara que escreveu realmente. Existem outras formas, né? Direitos de distribuição e tudo mais, de transmissão, de direitos autorais, mas aqui a gente vai falar focado em cessão e licenciamento, tá? E principalmente para software, porque é o mais usual e o que é do nosso dia a dia. Então, legal, pessoal, vocês entenderam que a cessão, ela é da propriedade, ela pode ser total ou parcial, ou ela também pode ser onerosa ou gratuita. Então, onerosa é quando a pessoa te paga um valor pelaquela cessão, né? Então eu estou transferindo o software para uma pessoa e ela me paga por isso, então é uma cessão onerosa. Ou ela pode ser gratuita também. Eu vou fazer a cessão, a transferência da propriedade para um terceiro de forma gratuita. Então fixem bem, pessoal, cessão é a transferência da propriedade. Eu gosto de usar um exemplo que não é o mais correto juridicamente, tecnicamente falando, mas cessão é a venda daquilo, é a transferência, é a venda daquilo. Só não é venda porque pode ser onerosa ou gratuita. Venda sempre vai ser onerosa. Mas isso para fixar vocês. Então lembrem, cessão é venda, transferência. Eu estou vendendo alguma coisa, tá? Por mais que tecnicamente não seja correto, é mais para vocês entenderem. Já o licenciamento, pessoal, o licenciamento é quando eu autorizo alguém a utilizar o meu software ou o meu direito autoral, né, a minha propriedade intelectual, de uma determinada forma, dentro de um determinado prazo, e de acordo com alguns regramentos. Então, o licenciamento, eu estou autorizando, né, que alguém utilize, vamos falar aqui em software, que alguém utilize o meu software. Então, quando tu compra, por exemplo, um Microsoft Office, tu não está comprando, o Windows não está te transferindo a propriedade daquilo, ele te está dando uma licença. Ele está licenciando, falando que você pode utilizar aquele software. Então a licença ela tem várias características, assim, né? Então a licença ela pode ser por tempo indeterminado ou tempo determinado. Então por tempo indeterminado é quando eu licencio e a pessoa pode utilizar aquilo por tempo que for. Por tempo determinado é quando eu licencio durante um período, então eu licencio o software durante um ano. E daí a cada ano essa pessoa tem que renovar a licença para esse software. A licença também pode ser onerosa ou gratuita, então dependendo das empresas, elas podem optar por isso. A licença ela também pode ter a região, né? Então eu licencio aqui em território nacional, só no Brasil, ou eu dou uma licença internacional, ou eu dou uma licença para que essa pessoa possa explorar em determinado país. Ou a licença também pode ter outros direitos acessórios ali. Então eu posso licenciar para alguém e essa pessoa tem o direito de sublicenciar. Eu posso licenciar para alguém e essa pessoa tem o direito de explorar economicamente isso em determinada região. Então vamos botar um exemplo aqui que eu vou juntar cada um desses pontos anteriores. Então eu faço uma licença onerosa para uma pessoa, então a pessoa me paga para ter aquela licença de uso daquele software. E essa licença é para ser utilizada, por exemplo, no Canadá, então a pessoa pode usar esse software só no Canadá, mas ela também tem o direito de exploração econômica dessa licença no Canadá. Então, além de ela utilizar no Canadá, ela também pode sublicenciar para outras pessoas no Canadá. Então, isso é muito utilizado, às vezes, para contratos de representação. A pessoa é representante daquele software em determinada região e ela pode explorar naquela região. Então, pessoal, licença é autorização de uso, não é transferência de propriedade. Então eu posso até dar uma licença vitalícia para uma pessoa, ela pode usar esse software para o resto da vida, mas ela não vai ter a transferência da propriedade daquilo, eu não estou cedendo para a pessoa. Então a licença, usando um exemplo, a licença é como se fosse um aluguel. Eu estou alugando aquilo e muitas vezes eu posso sublocar também e tudo mais. Lembrando, tecnicamente não tem nada a ver com aluguel. É mais de uma forma exemplificativa para vocês entenderem a diferença. Então, pessoal, para vocês entenderem a diferença, a cessão é a transferência de propriedade e a licença é a autorização de uso. Então, pelo amor de Deus, não se confundam com os termos, porque isso traz consequências muito drásticas. Imagina tu querendo que uma pessoa tenha a licença e tu acaba fazendo um contrato de cessão. Olha a M que vai dar. Então tá, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal SL. Não esqueça de deixar o seu curtir, se inscrever no canal, deixar aqui nos comentários suas dúvidas, acessar o Startup Life, que é o nosso portal de conteúdo sobre tecnologia, inovação, mundo dos negócios. Então tá, pessoal, nos vemos na próxima. Tchau!